Olá pessoal, muito bom dia a todos. Nós estamos iniciando mais um webinar da Intertalks. Só peço para vocês um momentinho, a gente está estabilizando aqui o sistema, tá? A conexão, sempre a gente tem um delayzinho ao falar com todos vocês, frente ao que a gente está conversando aqui agora e o que vocês estão recebendo, tá? Então só peço um breve momento. Bom, a gente teve a concepção de fazer esse novo webinar falando um pouco sobre o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, o famoso CNORP, não tão famoso para alguns, mas muito amplo na verdade, presente na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos aí há já um bom tempo. E a gente vai hoje explanar, falar um pouquinho a respeito, quem tem a obrigatoriedade de fazer, de estar registrando, né, se registrando junto a esse cadastro. Algumas pessoas podem já ter observado até a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode já ter até algumas perguntas. Nossa, Henrique, mas eu já tenho o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, será que eu também preciso? Vamos responder todas essas perguntas daqui a pouco, a gente vai observando nos slides. A gente vai fazer acho que de cerca de 20 a 30 minutinhos, tá? Inclusive eu vou deixar um tempo final para a gente poder responder algumas dúvidas de vocês. Então fiquem à vontade, enquanto a gente for fazendo a apresentação, coloquem suas dúvidas no chat. Pode ser que durante a apresentação, né, a gente vai responder uma pergunta durante a própria apresentação do próprio slide. Mas aí no final a gente dá uma segregada nessas perguntas, caso já tenham sido respondidas, ou a gente até reforça no final da apresentação, tá bom? Então, bom, vamos iniciar aqui. Eu vou deixar aqui a minha câmera e a minha tela. Acho que com a tela a gente está com... Deixa eu só fazer uma pequena organização aqui. Mais adequado. Pronto, acredito que todos vocês estejam vendo agora de forma perfeita. Vamos falar aqui brevemente da Intertalks, tá? Nós somos uma empresa de consultoria em toxicologia. Nós desenvolvemos soluções para o risco químico, toxicológico e ambiental. Nós temos mais de 20 anos no mercado. Acho que muitos de vocês já acompanham diversos webinars, publicações, nossos treinamentos que nós temos aqui, muitos treinamentos que já vêm ocorrendo, principalmente com o Fabriciano Pinheiro ministrando eles de longa data, né? Então, nós realmente desenvolvemos trabalhos para toda a indústria química e, na verdade, para toda a questão de concepção de risco químico, toxicológico e ambiental, assuntos regulatórios e segurança do trabalho também, de forma muito abrangente. Então, realmente, nós aparecemos, quando a gente fala de desenvolver soluções, né, a gente realmente se depara aqui com alguns casos muito atípicos, estudos de caso, estudos de emissões atmosféricas, e nós realmente conseguimos dar vazão a esse tipo de trabalho. Então, para quem não nos conhece, esse é um pouquinho do trabalho que a Intertalks executa. Bom, aproveitando também, queria deixar claro para vocês, nós temos algumas linhas editoriais. A Intertalks é uma empresa de conhecimento, né? Nós sempre deixamos isso muito bem claro, tanto para os nossos colaboradores e até também para as pessoas que trabalham conosco, né? E também que participam dos nossos treinamentos. Nós temos aí mais de 15 livros publicados na nossa linha editorial. Nós temos a nossa Revinter, que é a nossa revista que é publicada a cada 3 meses. Inclusive alguns trabalhos, monografias, trabalhos acadêmicos são publicados lá também. Ela é aberta, fiquem à vontade para caso vocês queiram fazer uma publicação, tá? Ela é aberta. Vocês mensalmente também recebem o nosso newsletter com algumas atualizações frente a principais agências, normas regulamentadoras e o que está sendo discutido nos grupos de trabalho da ABNT. Então, por favor, se vocês não são inscritos, façam a inscrição junto ao nosso site da própria Intertalks. Tem lá o nosso link e a gente deixa vocês à vontade para dar um pulinho lá na Intertalks e verificar as soluções que a gente pode desenvolver para vocês, tá bom? Bom, sem mais delongas, inclusive, quero só fazer um pequeno lembrete. Esse webinar, caso algum de vocês, por conta de questão de reunião, conheça algum parceiro que esteja em uma reunião, ele vai ficar gravado, vai ficar no YouTube da Intertalks, tá? Então depois é só buscar lá nos nossos vídeos do YouTube que vocês vão conseguir encontrar lá, perfeito? Bom, sem mais delongas, vamos falar aqui um pouquinho da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em alguns momentos eu vou tirar a minha câmera, tá? Para não poder atrapalhar a apresentaçãozinha de vocês, mas eu retorno aqui porque eu gosto de gesticular bastante. Bom,
não teria como falar do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos se a gente não falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi um marco, a Lei 12.305, ela foi um marco em 2010 e ela traz diversos panoramas, né, diversos objetivos e instrumentos para que seja feito no Brasil a gestão do resíduo de forma adequada. Eu cito aqui, né, ela de forma muito clara e só um breve trecho, em si, para o seu gerenciamento do resíduo sólido, incluindo os perigosos e a responsabilidade dos geradores do poder público e dos instrumentos econômicos aplicáveis. Os instrumentos econômicos a gente vai falar um pouquinho mais adiante, não vou me adiantar quanto a isso. Porém, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui é que no parágrafo 1º já deixa muito claro que estão sujeitas à observância dessa lei as pessoas físicas e jurídicas do direito público e privado responsáveis direto ou indiretamente pela geração dos resíduos sólidos. Sei que muitos dos profissionais da área de meio ambiente têm essa frase, né, isso como até de forma muito clara já, realmente pela responsabilização da geração dos resíduos. Mas é interessante que a gente deixe todos alinhados, até nesse quesito, para que vocês comecem a entender um pouco mais no desenvolver aqui do treinamento que a gente vai, desse webinar, né, que a gente vai colocar alguns conceitos que aprofundam essa responsabilidade, tá, ok? Bom, acho que vale deixar também muito claro, que eu até coloquei aqui embaixo no parágrafo 2º, que os rejeitos radioativos, tá, não se aplica na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso tem algumas portarias específicas do CNEM. Então, dando andamento, pegando aqui dos principais objetivos, eu elenquei aqui porque tem vários, tá, gente? O artigo 6º, ele trata bastante sobre os princípios da política, tá? Mas um que eu gosto sempre de destacar é a questão da visão sistêmica da gestão dos resíduos sólidos, que considera as variáveis ambientais, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Bom, sobre dessas questões, a gente vai trazer um pouquinho mais e a gente começa a observar então aqui, deixa eu só sair daqui da tela para não atrapalhar, pronto. Nós temos aqui, então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no qual, observando-se, principalmente, aquele principal objetivo que a gente viu no slide anterior, os principais instrumentos nos quais ele se desenvolve para auxiliar. Então, aqui a gente tem da esquerda para a direita, nós temos os planos de resíduos sólidos, inventário nacional, inventário e sistemas declaratórios anuais de resíduos. Peço até desculpas, fiz uma colocação errada. A educação ambiental, até de uma forma trivial, né? A gente observa isso no dia a dia, até com treinamentos desenvolvidos com os nossos colaboradores. O CNIR, muitos de vocês devem estar ouvindo falar bastante dessa ferramenta, né? Entrou em vigor agora com a portaria 280 em janeiro, né? Do Ministério do Meio Ambiente. E aqui um dos seus instrumentos, o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Bom, embora ele esteja aqui, né, como capítulo de instrumentos, por diversas vezes eu já ouvi o pessoal fazendo muitas perguntas a respeito sobre a abrangência desse cadastro, né, aonde que ele conseguiria, qual a sua real abrangência, né, aonde que o próprio cadastro tem ali, se permeia, né? E a gente vai observar isso já nos próximos slides, a gente vai conversar um pouquinho a respeito sobre. Então, trazendo todo o plano de fundo da Política Nacional de Meio Ambiente, agora a gente pode falar específico sobre o CNORP, que a gente já até colocou para vocês, pontuou ele como principal instrumento. Então, observem o CNORP principalmente como similar ao CNIR. Sempre observando, não vamos deixar... lógico que o CNIR foi implantado agora, né? Um sonho, já é um programa, né, do Ministério do Meio Ambiente desde 2010. Contudo, só conseguiu ser implementado de forma eficiente agora. O CNORP, ele já está, e a gente consegue observar isso exatamente com esse slide. O IBAMA tinha, né, a necessidade de implementar esse controle sobre esses resíduos perigosos, que em si, até o próprio nome do CNORP traz isso. Então, ele fez a criação a necessidade, né, da criação de um novo do sistema do CNORP, ele fez a integração desse sistema nas atividades potencialmente poluidoras. Então, a pessoa que faz aqui a movimentação e coloca o RAP, inclusive aqui nesse slide, tá, gente? Até só complementando, traz aqui embaixo a lei 10.165, que é do cadastro
do relatório de atividades potencialmente poluidoras e do CTF, que é do Cadastro Técnico Federal. Ele traz, então, já que quem anualmente já gera seus resíduos, né, os resíduos perigosos ali, já faz ali o seu reporte anual junto à esfera federal, que é por meio do RAP, que a gente faz todo ano até o dia 31 de março. No caso agora chegou até o dia 29 de junho, né, porque tivemos uma pequena postergação do IBAMA com esses prazos. Então, essa é uma parte do KNORP. Então, quem faz o RAP, o relatório de atividades potencialmente poluidoras, cumpre uma parte dessa obrigação frente ao KNORP. E aí eu saliento que a gente tem algumas complementações frente a isso. Trazendo aqui na instrução normativa do IBAMA, a instrução normativa número 1 de 2013, no seu artigo 1º, ela já traz aqui a regulamentação do KNORP, que é estabelecer a sua integração junto ao Cadastro Técnico Federal, que a gente acabou de comentar, e com a integração também com o CTF-AIDA. Muitos de vocês podem não ter ouvido falar, mas o CTF-AIDA é o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental. Bom, definiu alguns procedimentos administrativos com relação a isso. Então, o que o plano de fundo do KNORP trouxe? Para todas as pessoas jurídicas que já estão inscritas no CTF-APP, boa parte de vocês, imagino, então que já estão ali inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora, já são obrigadas a elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, segundo as atividades presentes no artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também devem se inscrever no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para a identificação dos responsáveis técnicos pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme as categorias no anexo 1 dessa instrução normativa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma relembrada quais são as atividades que têm a necessidade de elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, então que passam então a ter a sua obrigação quanto a isso? Bom, para quem não sabia, esse daqui é o artigo 20, tá? da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na qual ela elenca os principais, quem tem a obrigatoriedade de elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, os geradores de resíduos previstos nas alíneas E, F, G e K do inciso 1º do artigo 3º. Aí aqui embaixo eu deixei para vocês o artigo 3º, tá? Deixa eu só desaparecer aqui de novo para a gente poder observar junto à tela. Então, nós temos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, perfeito, gerados nessas atividades, excetuando os referidos na linha C. Aqui eu deixei claro para vocês os resíduos sólidos urbanos. Então, os resíduos de saneamento básico são obrigatórios, tirando a parte dos resíduos sólidos urbanos. Resíduos industriais, os gerados nos processos produtivos e de instalações industriais. Os resíduos de serviço de saúde, os gerados de serviço de saúde, conforme definido com regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA ou da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Os resíduos de mineração, os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minério. Então a gente já vê aqui essas 4 definições, né? Um pouco a seguir nós temos, no inciso 2º, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos. Muito importante essa definição desses estabelecimentos que geram resíduos perigosos, porque se a gente for observar, estabelecimentos comerciais, né, em si, então uma mecânica, um estabelecimento comercial que gera um resíduo perigoso, óleo lubrificante, ali, de certa forma também algum resíduo de estopa, algum material contaminado com hidrocarboneto, com graxa, etc. Então, também tem já acaba entrando nesse portfólio. A gente pode aí, se a gente parar para observar, temos uma grande quantidade de estabelecimentos comerciais que geram resíduos perigosos e possuem, então, essa necessidade, conforme estabelecido no artigo 20, tá? E também, na linha B, a gente tem aqui que os estabelecimentos comerciais também que gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, então, atenção nessa parte, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliados pelo poder público municipal. Aqui eu saliento para vocês que geralmente, né, não é via de regra, todo município tem a sua legislação própria para estabelecer a quantidade de resíduo gerado pelo estabelecimento comercial, que não é equiparado a um resíduo doméstico, então precisa contratar uma própria empresa para fazer a gestão desse resíduo, ou seja, dar a sua destinação final adequada. Então,
neste aspecto aqui, eu faço um adendo para vocês, caso vocês estejam aqui no município de São Paulo. O município de São Paulo eu sei que tem, Guarulhos também, mas sempre busquem a legislação municipal aí da sua região, você consegue verificar essa informação, tá? Para você ficar aí resguardado quanto à política, às exigências, tá ok? Bom, que a gente chegando aqui no inciso 3º, as empresas de construção civil têm aí os seus planos, tem a sua obrigatoriedade, né? Então a empresa de construção civil faça aí estabelecido pelo próprio órgão, mas também tem a necessidade de elaborar um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na linha J, aí eu trouxe para vocês aqui embaixo quais são os estabelecimentos. Os resíduos de serviço de transporte, de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários, deixa eu só dar uma desaparecida aqui de novo para vocês poderem observar, ferroviários e de passagem de fronteira. E, para terminar, os responsáveis por atividades agrocivil pastoris exigidos exatamente pelo CISNAMA ou pela Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária ou a SUASA. Bom, tendo esse plano de fundo, a gente começa a observar que existem muitas empresas que então têm a sua necessidade de elaborar o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos e talvez aí não esteja de forma adequada quanto a isso. Então, observando no slide que a gente viu no slide anterior aqui, as empresas são obrigadas a elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, são obrigadas a então se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Então, estabelecimentos comerciais têm essa necessidade? Sim, ela também tem essa necessidade. Então, todas as empresas que já estão também, a gente não deve esquecer, tá, gente? Já inscritas e suas atividades também descritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. Então, sempre fazer esse double check. Você tem as suas atividades potencialmente poluidoras ali, você é inscrito, sua atividade tem necessidade de ter essa inscrição? Perfeito. Eu também tenho a necessidade de elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Ok. Então, juntando, já pegando esses dois cheques, né, desses dois campos que você tinha necessidade, então, de cumprir, você também já tem que ter o seu Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente a respeito. Bom, a própria portaria, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né, traz aqui como KNORP, estabelecendo sua integração junto ao Cadastro Técnico Federal. A gente já verificou essa avaliação, a gente já falou sobre isso um pouquinho atrás, mas o principal conceito agora são as categorias. Então, quais as categorias que estão descritas na instrução normativa no anexo 1º? Se vocês pegarem a instrução normativa número 1 do IBAMA de 2013, tá? Eu até trouxe aqui um recorte do que está descrito lá. Algumas atividades, tá? Eu não trouxe todas, gente. São muitas atividades, muitas. Nós temos aqui, por exemplo, a extração e tratamento de minérios, pesquisa mineral, com guia de utilização. Então, tem necessidade de ter o Cadastro Técnico Federal do IBAMA e, já observando pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, claramente, a gente já observou que esta atividade também tem necessidade de elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e também tem aqui a sua necessidade de fazer o seu cadastro técnico federal, inscrição do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, que é o CTF-AIDA, e automaticamente também já fazer a sua inscrição e sua indicação no KNORP, que é o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Temos aqui outras, a indústria da borracha também, com todas essas atividades que são previstas aqui embaixo, que a gente pode observar, tá? Temos aqui a indústria química, e aí, na sua grande maioria, praticamente todas as atividades, tá? Aí, novamente, eu saliento para vocês aqui, eu trouxe um pequeno recorte. Recomendo que, caso não esteja aqui, você faça uma verificação na própria instrução normativa para você tirar essa dúvida. Temos também os terminais de transporte, tá? As marinas e portos e aeroportos, que a gente comentou, que também tem a necessidade de elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e automaticamente também, já do seu Cadastro Técnico Federal, elaborar o seu RAP anual, tá? Também aqui tem a necessidade, então, de fazer a sua inscrição junto ao KNORP. Algumas atividades
da civicultura, a gente deixou elencado aqui. Então isso está listado aqui como atividades consideradas como geradoras de resíduos perigosos, tá? Isso é importante salientar. Mas por que somente as geradoras? Não. A gente também tem as atividades que são consideradas como transportadoras de resíduos perigosos, que também tem a necessidade de fazer a sua inscrição junto ao CNORP. Temos aqui os terminais, né, transportes, isso aqui é destinado mais ao item 18 do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, praticamente são atividades de transporte. Então temos transporte de cargas perigosas, transportes de produtos, transportes ferroviários, cargas perigosas, protocolo de Montreal, entre outros, tá? Nós temos aqui também depósito de produtos químicos e produtos perigosos, tá? E atividades que são consideradas destinadoras. Os destinadores também têm a necessidade de se cadastrar, porque também tem a necessidade de indicar um responsável técnico para o gerenciamento desse resíduo perigoso. Então aqui, tratamento e destinação de resíduos industriais, disposição de resíduos especiais tais como agroquímicos e suas embalagens, entre outros aqui, a destinação de pilhas e baterias. A gente vê aí que tem uma gama bem ampla. Praticamente na questão de destinação de resíduos industriais, a gente tem aí uma gama muito grande de atividades aí que são só consideradas como destinadores, ok? Bom, observando então nesse sentido, nós temos esses enquadramentos que ficam aí disponíveis na tabela de enquadramento, né, da instrução normativa, sendo eles o gerenciamento de resíduos não perigosos, também temos aqui para você incluído no seu RAP, e a gente vai ver que no seu certificado de regularidade junto ao IBAMA, quando a gente faz aquela avaliação, buscando pelo CNPJ da empresa, a gente vai verificar que essa informação aqui do CNORP fica demonstrada lá, se a empresa tem ou se ela não tem. Então também é uma forma até de você avaliar os seus prestadores de serviço para então verificar se ele está realmente em total conformidade com a legislação. Então isso é uma maneira muito bacana de você poder avaliar isso. A gente já vai ver no próximo slide. Então aqui temos as demais atividades: gerenciamento de resíduos perigosos, geração de resíduos, operação de resíduos, transporte de resíduos perigosos, armazenamento de resíduos perigosos e de destinação final. Existem algumas empresas que executam essas 5 atividades. Você deve se cadastrar nas 5? Sim, não tem problema nenhum. Algumas empresas que são as próprias geradoras, elas mesmas que operam, dispõem ali de tecnologia também para fazer o seu próprio tratamento e incineração, seu transporte ali, talvez uma planta de um lado ao outro. Uma coisa muito clara que a gente tem que deixar aqui, tá, gente? É que o transporte interno dentro da própria unidade não é considerado como transporte, tá? A gente considera como transporte realmente quando você a empresa, realmente o transporte chega em vias municipais e aí chega a rodar, tem algumas características, eu posso depois até elencar isso para vocês, tem, se eu não me engano, essa informação na questão da NTT, tá? Contudo, uma empresa pode ter aí, algumas empresas, se a gente for parar para analisar, pode ter enquadrado todas essas atividades e até mesmo o gerenciamento de resíduos não perigosos, na qual também deve se enquadrar, que aqui nesse caso seriam plástico, papel, papelão, entre outros, tá? Então, toda empresa deverá incluir essas atividades ao qual tem a sua própria geração e indicar os responsáveis técnicos pela geração desse resíduo, né, e pelo seu gerenciamento em cada fase designada aqui. Então, aqui está a telinha que eu queria trazer para vocês. Essa aqui é a telinha do Cadastro Técnico Federal, tá? De atividades potencialmente poluidoras. Esse aqui é um print que eu retirei de uma empresa que está ok, está em conformidade, tá? Então, aqui na parte superior nós temos aqui, ó, Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Nós temos aqui algumas atividades da indústria química, no qual ela está elencada. E aqui embaixo, se a gente observar, Cadastro Técnico Federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental, CTF-AIDA, gerenciamento de resíduos perigosos, geração de resíduos perigosos. Ou seja, ele é um gerador. Ele gera o seu próprio resíduo perigoso e ele indicou um responsável técnico, possui um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, já tem Cadastro Técnico Federal de atividade potencialmente poluidora. Então, para o Cadastro Técnico Federal de atividade potencialmente poluidora, ele faz o seu reporte junto ao RAP anual, então ele está ok frente a esse compartimento da esfera federal junto ao IBAMA no CTF-APP de atividade potencialmente poluidora. Ele possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
também estando em conformidade com que a legislação no artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 também elenca lá que geradores de resíduos perigosos, industriais no caso dele aqui, precisam ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele também está ok, e ele também indicou, junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividade e Instrumento de Defesa Ambiental, o AIDA, um responsável técnico, que está discriminado junto ao IBAMA, tá, dessa informação, e indicando que ele é um gerador de resíduo perigoso. No caso, se ele tivesse aqui também, se ele fizesse o transporte, se ele automaticamente também fizesse o tratamento interno ali na própria planta, ele também estaria elencado aqui embaixo, tá? Deveria elencar aqui. E aí ficaria aqui descrito exatamente para que um órgão fiscalizador ou até mesmo uma empresa que esteja ali avaliando os seus fornecedores pudesse visualizar aqui que ele está ok. Então, essa ferramenta aqui, tá, gente? É uma ferramenta gratuita. Você pode... É gratuita, é online, é bem facinho, é somente ter o CNPJ da empresa. Você também consegue até fazer algumas verificações ali de pessoas físicas também, tá? Isso está disponível. E o endereço é esse aqui embaixo, tá? A gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, então caso vocês queiram, não quiserem anotar, sei que é um tanto grande aqui as informações, né, para você poder acessar esse link, mas a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, e vocês podem utilizar, tá? É bem fácil. Bom, é isso, pessoal. Eu sei que são muitas siglas, tá? Eu peço até desculpas, realmente eu peço até desculpas de algum errinho que eu devo ter cometido aqui em um momento ou outro, até deixei isso claro para vocês durante a apresentação. Realmente são muitas siglas que o IBAMA tem, CTF-APP, CTF-AIDA, PGRS, que é Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O pessoal adora criar siglas para esses programas, mas eu espero ter dado para vocês uma explanada de forma geral da necessidade do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Ele já está, quero até elencar isso para vocês, deixar muito claro, tá? Já está em vigor desde 2010. Então as empresas que você, até se observando talvez a sua própria unidade produtiva, até a sua própria empresa não esteja adequado quanto a isso, você hoje tem a necessidade, você já tem a necessidade desde 2010 de fazer essa adequação. Então, sempre interessante, a instrução normativa do IBAMA que fala e auxilia vocês está lá para vocês poderem fazer esse cadastro. No caso que vocês tenham algumas dúvidas, a gente vai responder aqui agora algumas dúvidas que foram enviadas, tá, no webinar. Eu não vou poder responder todas, tá, mas eu prometo para vocês que eu respondo para vocês por e-mail pelas próximas semanas, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui a pergunta da Isabela, perdão. O KNORP é integrado ao Cadastro Técnico Federal? Sim, ele é. Somente na esfera do RAP para reporte, que é a sua necessidade anual. Então, o relatório de atividades potencialmente poluidoras, ele é parte da obrigação estabelecida pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, que é o KNORP. Então, a questão do reporte anual desses resíduos que a gente sempre faz lá, todo ano, no reporte junto ao RAP, essas informações que a gente coloca lá, né, faz parte de uma parte da obrigação do KNORP. A outra parte, realizar então, caso você tenha um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, caso seja o seu caso, em do artigo 20 ali, que a gente viu algumas atividades, você deve então fazer o seu cadastro junto ao CTF-AIDA e indicar um responsável técnico pelo gerenciamento do seu resíduo sólido ou transporte, qualquer uma daquelas fases que a gente comentou no slide anterior, tá? E a partir daí então vai ser incluída essa atividade como gerenciador ou gerador ou como transportador ou destinador final ali no seu CTF, no seu Cadastro Técnico Federal do IBAMA, no seu certificado de regularidade. E ali, para qualquer órgão que fizer essa verificação, tá, Isabela, você vai conseguir avaliar e verificar que você está ok, que a sua empresa está ok. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta. A pergunta da Márcia. Onde temos que fazer este cadastro? Márcia,
esse cadastro tá junto ao IBAMA, tá? Se você colocar no próprio Google ou dar uma observada no site, na página do IBAMA, tá lá descrito as atividades do instrumento de defesa ambiental, que é o AIDA, CTF AIDA, que você tem que buscar. Buscando essa informação do CTF AIDA, logicamente que você precisa também já fazer essa prévia avaliação, se a sua empresa tem a necessidade, tá, de elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, se você já tem essa inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, então já tendo esses pré-requisitos que a sua empresa atende, a sua unidade atende, então você deve ir lá no CTF AIDA, junto aos próprios sites do IBAMA, tem lá, só buscar, dá aquela ferramentinha, aquela lupinha lá do site do IBAMA, coloca lá CTF AIDA, que você vai encontrar essas informações. Também tem lá até algumas orientações para você fazer esse cadastro sozinho, tá? Caso você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato aqui com a Intertox que a gente pode auxiliar você. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta da Luísa. É necessário ter um responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos? Sim, Luísa. Sim, é necessário. Novamente, tem que avaliar esses dois preceitos, tá? Da questão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, talvez se você tenha ali somente o gerenciamento de resíduos sólidos, resíduos não perigosos, não há necessidade. Mas caso você tenha um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, até a gente elabora um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente deve indicar, eu como elaborador, eu emito uma anotação de responsabilidade técnica, informando que eu tenho ali a competência, né, para elaborar esse tipo de programa, e eu devo indicar um responsável pelo gerenciamento desses resíduos na própria unidade. E alguém, claro, capacitado. Então, pensando, tá, gente, não fazendo aqui uma observação, eu preciso indicar, por exemplo, então, de uma indústria química, eu preciso indicar alguém que tem um conhecimento daquele resíduo de forma química. Então, um responsável técnico, muitas das vezes um engenheiro químico, ou um químico industrial ali da própria área, ou às vezes até mesmo um químico. Não podendo, né, a gente indicar, por exemplo, um engenheiro civil, caso ele não tenha, está fora do ramo de atividades dele, né? Agora, o engenheiro civil podendo ser indicado para o caso de um plano de gerenciamento como responsável técnico por um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, porque a sua competência ali é abrangente. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, com a abrangência de quem vai, e a competência, né, técnica de quem a gente vai indicar para ser o responsável técnico da nossa unidade. Então, só retornando, resíduos não perigosos não tem a necessidade. Agora, caso você tenha a necessidade de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, você se enquadre nessa legislação do CNORP que a gente comentou aqui hoje, então sim, você tem a necessidade de fazer a indicação pelo gerenciamento dos seus resíduos, ok? Vamos para a próxima pergunta. A Mariane, a Mariane perguntou para a gente, desculpa, onde encontro a relação das atividades que devem ser declaradas? Mariana, a relação das atividades, tá, que são parte do CNORP, estão lá no anexo 1º, é a instrução normativa número 13, tá bom, de 2013. Dá uma olhadinha lá, vai ter a relação das atividades, tá, que são ali que tem necessidade de indicar um responsável, que fazem parte, né, do CNORP, do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Então, tendo aquelas atividades ali, é uma lista bem ampla, até eu deixei claro para vocês, mas eu reforço aqui, eu trouxe ali alguns pequenos recortes, tá, de algumas atividades que são ali realmente passíveis, mas é uma gama gigantesca da indústria química, se não me falha a memória, praticamente todos, mas eu recomendo que você faça um check disso. Então, para atividade, para o AIDA, tá? Para o CNORP, para você avaliar essa informação, tá lá na instrução normativa número 13 de 2013, tá bom? Aí você pode obter essa informação lá, anexo 1. Vamos para a última pergunta. Deixa eu olhar aqui. Pergunta do jurídico. Felizmente não se identificou. Bom, querido,
Ao se cadastrar, a pergunta dele é: ao se cadastrar no CTF APP, as empresas automaticamente já estão cadastradas no Knorp? Não. E sim, você está, como eu tinha respondido até numa pergunta anterior, eu vou reforçar até aqui. Quando você está cadastrado no CTF APP, você está cumprindo a obrigatoriedade que o Knorp elenca, tá, pela Lei 12.305, de você ter ali o reporte desses resíduos. Então, o reporte desses resíduos, que também está lá elencado como uma responsabilidade diretamente do Knorp, está descrito lá no RAP, no qual a gente faz. Então, o RAP anual que a gente reporta junto ao IBAMA, no CTF APP, é parte da obrigatoriedade que o Knorp exige. A outra parte da obrigatoriedade se você possui um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, cadastrar e indicar um responsável técnico para o gerenciamento desses resíduos perigosos. Então, de forma geral, você se cadastrando no CTF APP, você está parte que você está ali adequado à legislação. Até deixei elencado no último, deixa eu retornar aqui ao slide. Boa parte das empresas que somente tem o CTF APP no RAP e fazem o RAP, elas só tem essa parte de cima aqui. Vocês podem notar isso. Se vocês forem fazer uma verificação no certificado de regularidade da empresa, vão estar somente essas informações elencadas aqui em cima. Ok? Quando você cumpre também a parte do Knorp, que automaticamente esta aba aqui inferior, que é a do CTF AIDA, tá? Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, como gerador de resíduo sólido, no caso aqui, um gerador de resíduo perigoso, tá? Fica descrito aqui. Então, no caso que ele é aqui um gerador, ele poderia ser aqui também um transportador, ou poderia ser também uma unidade de destinação final, não tem problema. Isso varia com a atividade de cada empreendimento, tá bom? Então, acredito que seja isso. Pessoal, a gente recebeu bastante perguntas, tá? Até passei das 5 que a gente tinha meio que estipulado. Eu prometo que eu vou responder todos vocês por e-mail, tá? Eu nunca deixo ninguém para trás, até é um hábito nosso na Intertalks. Nós respondemos a todas essas perguntas. Eu gostaria de agradecer vocês por terem participado desse webinar aqui na Intertalks, tá? Mais um. Por favor, faço esse adendo. A gente sempre publica materiais muito bacanas no site da Intertalks. Então, se você ainda não é inscrito na nossa newsletter mensal, se inscrevam lá. Os líderes da Intertalks fazem materiais muito abrangentes, sempre nos avisam com antecedência, atualizações de normas, dão para a gente um resumo sobre alguma legislação que vai entrar em vigor, alguma que está aí até numa análise pública, né, que está sendo verificado. Nós também, com alguns temas muito específicos, nós já transformamos eles em um webinar, que a gente sabe que as demandas do público, né, questão de dúvidas é muito ampla, então a gente acaba transformando essas muitas dúvidas em webinar. E por favor, enviem para a gente também até um e-mail verificando esse webinar, né, tá? Se vocês gostaram, se vocês curtiram, e também até com sugestão de alguns temas, tá bom? Bom, eu queria agradecer. Nessa pandemia, quero recomendar a todos, por favor, se cuidem. O negócio aí fora não está fácil. E é isso. Desejo uma boa semana para todos e até mais.